Olá, irmãos. Hoje é domingo, dia 29 de março de 2020. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, um dia de culto, um dia de adorarmos o nome do nosso Deus. Estamos privados do culto público pelo terceiro domingo seguido, por conta da quarentena que nos foi imposta aqui em Viçosa, devido ao novo coronavírus. Mas isso não significa que nós não podemos adorar, cultuar o nome do nosso Deus. E apesar de não podermos nos ajuntar para fazer isso, nós estamos disponibilizando uma liturgia para o culto doméstico. Assim nós vamos poder fazer as mesmas leituras bíblicas, fazermos os mesmos cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus, orarmos juntos em espírito e em mente. Se você ainda não recebeu a liturgia para o culto doméstico, é porque você não está cadastrado na nossa lista de e-mail, você não está nas nossas listas do WhatsApp e provavelmente você não nos segue nas nossas redes sociais. Então, nos mande um recado e a gente vai disponibilizar para você com muita alegria a liturgia para esse culto. E convido você para nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Basta você digitar Igreja Presbiteriana de Viçosa. E no Instagram, o nosso endereço é @ip_vicosa. Nos siga lá. Você vai ser abençoado com o material que nós estamos produzindo para esse tempo de quarentena. Nossos músicos estão fazendo vídeos com os cânticos que nós cantamos e que aparecem aí na liturgia do culto doméstico. Você pode acompanhar da sua casa. Estamos preparando materiais, estudos. A nossa escola dominical está funcionando virtualmente. O estudo bíblico de quarta está funcionando, estudando o caderno de Páscoa que nós preparamos. E é uma forma também de interação virtual que nós podemos ter. Então convido vocês para nos seguirem ali. Se você ainda não fez o culto doméstico desse domingo, peço para que você pause o vídeo, faça o culto e depois retorne e continue assistindo. O texto bíblico que nós separamos para meditar nesse domingo se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. É uma história impressionante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, Jesus estava em casa. A fama dele já havia se espalhado. As pessoas já tinham visto os milagres que ele tinha feito, já haviam escutado os seus ensinos. E quando eles descobrem que Jesus está em casa, muita gente vai para lá e a casa de Jesus fica abarrotada. Não havia como esse grupo de pessoas que trazia o paralítico colocar esse paralítico diante de Jesus. Tamanho era o número de pessoas que cercavam Cristo e ouviam os seus ensinos acerca da palavra de Deus, do reino de Deus. Eles têm uma ideia incrível. Por meio de uma abertura no teto, eles descem o paralítico numa maca até a presença de Jesus. É uma cena impressionante. É impossível alguém não ficar admirado com isso. E Jesus fica admirado com a fé do paralítico e dos seus amigos. Mas talvez mais impressionante que isso tenha sido a reação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles esperavam era a cura imediata, instantânea do paralítico. Essa era a fé deles, que Jesus tinha poder para fazer isso. Mas a resposta de Jesus talvez, num primeiro momento, tenha sido um tanto quanto frustrante para o paralítico e para os seus amigos. Isso porque o que Jesus diz para o paralítico é aquilo que ele mais precisava, embora não soubesse disso. Ele precisava
era do perdão dos seus pecados. Meus irmãos, o pastor Timothy Keller faz uma contribuição muito grande, muito boa nesse texto bíblico. Muitas das vezes nós temos a impressão, a expectativa de que se um desejo grande do nosso coração for atendido, a nossa vida será melhor. Nós seremos mais felizes. Pararemos de murmurar. Trataremos melhor as pessoas. Seremos mais contentes com a vida. Mas se nós formos honestos e olharmos para a nossa vida, o que tem acontecido até hoje, a gente percebe que isso não é verdade. A cada conquista que nós conquistamos na vida, o que recebemos de forma graciosa, muitas vezes sem esforço, mas recebemos, passa um momento e nós continuamos a ficar insatisfeitos, querendo mais, desconfortáveis, reclamando da vida. Isso porque o desejo fundamental do nosso coração é Deus. E o nosso coração só vai encontrar paz e descanso, como diz o Santo Agostinho, em Deus. Fora de Deus, há agitação, tumulto, inquietude, insatisfação, desespero. E Jesus, quando vê esse paralítico, ele sabe qual que é o problema fundamental desse homem. Não é andar. O problema fundamental desse homem é o perdão dos seus pecados. É o mesmo problema que eu e você temos, irmãos. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados revelam a nossa rebeldia. Os nossos pecados revelam que a gente não ama e não obedece a Deus como deveríamos. E é isso que acontece com o paralítico. Jesus reconcilia Deus com o paralítico. Jesus põe um paralítico nessa esfera de amizade com Deus. A história seguinte, ela continua sendo empolgante da mesma forma e muito instrutiva para nós. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Meus irmãos, os mestres da lei que estavam ali ao redor, eles ficaram indignados com o que Jesus fez. Se talvez o paralítico e os seus amigos tivessem ficado frustrados, os fariseus, os mestres da lei, talvez saduceus estivessem ali também, eles ficaram indignados. Só Deus pode perdoar pecados. E aqui nós vemos Jesus demonstrando claramente para todos que estavam naquele ambiente que ele tinha poder para perdoar pecados, porque ele é Deus e por aquilo que ele viria fazer. E Jesus cura, restaura a saúde daquele paralítico e ele mostra que ele tem poder para perdoar e poder para curar. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Ele está na criação, ele sustenta todas as coisas, ele é o Senhor soberano sobre todo o universo. Ele é o Senhor da história, ele governa tudo. E em suas mãos nós estamos bem cuidados e bem guardados a despeito de qualquer situação e circunstância. Não precisamos ter medo, podemos confiar no nosso Senhor. Mas eu quero deixar aqui uma outra consideração para os irmãos, é que a forma com que os amigos do paralítico
aproximam e levam ele até a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é um exemplo e uma ilustração muito bonita do que nós devemos fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Ele fala agora que nós somos nova criatura em Jesus Cristo, que fomos reconciliados com Deus. Todos nós recebemos um ministério precioso, que é o ministério da reconciliação. Somos chamados para levar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, a obra de Cristo, a maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo, essa obra da reconciliação. Nós somos convocados a anunciar o Evangelho de Jesus a todos que ainda são ignorantes a esta boa notícia, esta maravilhosa notícia. Esse é um tempo de sofrimento, meus irmãos, que toda a humanidade passa. E é um tempo de oportunidade de pregarmos o Evangelho com amor às pessoas, com compaixão, com misericórdia, com a mesma intenção que aqueles amigos levaram o paralítico até Jesus. Agora, olha que preciosa essa obra da reconciliação. Olha que maravilhosa essa obra que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo, que Deus está fazendo por meio de Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que por meio dele, das suas obras e da sua vida, nós nos tornássemos justiça diante de Deus. Que convocação, meus irmãos! Que maravilhosa essa notícia do Evangelho! E que a palavra de Deus aqueça o coração, a mente de vocês, e que nós sejamos estimulados, encorajados, cheios do Espírito Santo, para anunciarmos essa boa nova do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês que fizeram o culto doméstico, que meditaram nessa passagem, compartilhe conosco, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo, compartilhe com os irmãos, mesmo que à distância. Vamos compartilhar a palavra de Deus, aquecer o nosso coração, para que ele seja cada vez mais moldado pela palavra de Deus. Um bom dia e que o Senhor continue os abençoando, irmãos, a passarmos por esse tempo de provação. Um grande abraço!